Beleza, galera, mais uma aulinha aí, capítulo 20, nono ano, né, mate 1, plano cartesiano. Beleza, mais um assuntozinho aí que a gente vai trabalhar para poder melhorar o nosso conhecimento na área de funções. Beleza, introdução aí, ó. Quero ler isso aqui para vocês, ó. Como o intuito de localizar pontos de um plano em um plano, né? René Descartes, 1596, 1650, grande matemático e filósofo francês, utilizou duas retas numéricas perpendiculares entre si. Assim formou-se um sistema de referência conhecido como plano cartesiano. A partir do ponto zero, né, da origem, as retas são numeradas como na figura a seguir. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o plano cartesiano, galera. Ó, esse ponto aqui é o ponto zero. O eixo na vertical é o eixo Y, tá? Eixo Y na vertical. E na horizontal é o eixo X. E aqui tem o zero aqui, que é a origem, tá? Ó, duas retas perpendiculares, quer dizer, retas que formam um ângulo de 90 graus, né? Aí, ó, em pé, eixo Y, deitado, eixo X. Beleza, galera? Então, beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu quero ver se eu consigo ler tudo isso que está no livro aqui, porque as informações estão bem tranquilas aqui no livro. Então, tá assim, ó. O eixo horizontal, denotado por eixo X, quer dizer, aquele eixo deitado, é denominado eixo das abscissas. E o seu eixo vertical, denotado por Y, né, pelo eixo Y, que está em pé, eixo das ordenadas. Eles se interceptam em um ponto denominado origem, que corresponde ao zero. Beleza, né? Ó, ponto zero aqui. Olha onde as retas se interceptam. Na origem aqui, ó. Em pé Y, deitado, eixo X. Beleza, galera. Beleza. Vamos pro próximo aí agora. Localização de pontos, né? Você já deve ter comprado ingressos para um cinema, teatro ou show com cadeiras numeradas. Ao solicitar o seu ingresso, você escolheu a posição em que vai prestigiar o evento, né? Esse desenhozinho aí, ó, de cinema, teatro, tudo igual, né? Beleza. Aí, beleza, deixa eu ver se vai falar alguma coisa a respeito daquilo. Não, eu tinha que fazer um comentáriozinho lá daquelas cadeiras lá, mas eu acho que esse comentário está aqui na frente agora, está aqui. Ó, para encontrar o assento escolhido, você deve localizar a fileira e a coluna identificadas no ingresso, que são geralmente indicadas por uma letra e um número. Por exemplo, se o assento é D8, então ele é a oitava cadeira da fileira 8. Bem simples, né? Bem tranquilo. Já no plano cartesiano, utilizam-se dois números para esta localização, chamadas de coordenadas. Um identifica o eixo horizontal e o outro o eixo vertical. Dessa forma, a localização de cada ponto é única. Observe. Deixa eu ver aqui, porque eu consigo diminuir. Ah, beleza, diminuir um pouquinho. Eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Por exemplo, ó, esse ponto aqui, no eixo Y, ele tá, ó, de frente aqui pro número 3, tá vendo, ó? E no eixo X, ele tá no 2 aqui, ó. Então, tem uma coordenada aqui.
Como o eixo X vem sempre primeiro, se eu tiver que dar uma coordenada desse ponto aqui, eu tenho que falar para você que esse ponto, ele é o 2, 3. Primeiro para X, ó, 2, na verdade menos 2, né? Menos 2 para X e 3 para Y. Esse aqui é X e esse aqui é Y. Menos 2 e 3. Vamos supor, se eu quiser achar esse ponto aqui, para X, que é o primeiro que vem aqui, ó, a gente tem que sempre colocar o X primeiro na coordenada, né? Então, ó, X primeiro e depois Y. Então, para X ele é 1 e para Y, aqui, ó, ele é 5. 1, 5. Esse ponto aqui é o ponto 1, 5. Beleza? E por aí vai, galera. É assim que a gente vê, tá? Vamos continuar lendo aqui. E isso vai ficando claro pra gente à medida que a gente for lendo aí. Deixa eu aumentar aqui. Para eu conseguir ler, senão você é cego, não consegue ver nada. No plano cartesiano acima estão identificados 5 pontos distintos. Note que o ponto A está na direção do 3, na linha horizontal, e na direção do 1 na linha vertical. Assim dizemos que o ponto A possui localização 3, 1. Vamos ver o ponto A aqui. O A. Esse ponto aqui, ó, o ponto A. Para X, ele é 3, ó. 1, 2, 3. E para Y, ele é 1. Então, como é que fica aqui o ponto A? Ó, X e Y. Para X ele é 3 e para Y ele é 1. Beleza, galera? Foi isso aí que tá mostrando, ó. Tá vendo? 3, 1 aqui, ó. Chamamos essa localização de par ordenado, né? Porque 2 números é um par ordenado. Pois possui 2 valores a serem identificados. E ordenado porque a ordem da identificação é dada primeiro pelo eixo horizontal e depois pelo eixo vertical. Show de bola. Com isso, um ponto A qualquer de coordenada XY indicado A, né, X, primeiro Y depois, pode ser localizado representando em um plano cartesiano, representado, né, em um plano cartesiano. Para isso, devemos considerar o seguinte: X refere-se à abscissa e indica quantas unidades devemos nos deslocar horizontalmente para localizarmos o ponto. Assim, se X for maior que 0, nós deslocaremos a partir da origem à direita. Se X menor que 0, nós nos deslocaremos a partir da origem à esquerda. É mais ou menos isso aqui, galera, ó. Eu tenho o ponto 0 aqui, ó. Tá aqui o ponto 0. Se X for positivo, eu ando para cá. Se X for negativo, eu ando para cá. Se Y for positivo, eu ando para cima. Se Y for negativo, eu ando para baixo. É a respeito disso que está falando, né? Se... Deixa eu pegar essa parte aqui, para ver se é alguma coisa importante, né? Vamos lá. Será que você consegue identificar os pares ordenados referente aos pontos B, C, D e E do plano cartesiano anterior? Utilizando a mesma malha, represente também os pontos. Tá, agora ele fez diferente, ó. Ele pegou uns pontos aqui, ó. Tá vendo? 3 e 5, menos 3 e menos 2, né? H aqui, ó, 4 e menos 1. Enfim, localização de um ponto no plano cartesiano é sempre dada por um
par ordenado x e y. Aí ele quer que aqui nesse plano cartesiano você identifique esses pares ordenados aqui. Eu acho que já está até identificado. 3 e 5. 3 para x, 5 para y. 3 para x, ó. 1, 2, 3. 5 para y. É 5? É. 5 para... Não é esse mesmo, não. Esse par ordenado aqui, esse aqui é F. Esse aqui é A. É outro par ordenado. Eu teria que contar 5 aqui. Então, deixa eu ver se está em um outro desenho. Não tá. Não tá. Esses são os pares ordenados lá da outra questãozinha lá, mas sem problema. Distância, isso aqui vai ficar bem claro para a gente. Distância entre dois pontos. Define-se distância entre dois pontos como o comprimento do segmento de reta que os une, né? Segmento paralelo ao eixo X. Vamos lá. Quando dois pontos possuem a mesma coordenada y, é possível medir a distância entre eles, analisando apenas a reta horizontal, ou seja, o eixo X. Vamos ver o que está querendo dizer aqui. É porque na letra A, na letra B, um, dois. A distância para cima aqui é a mesma, né? No eixo Y aqui. Quando dois pontos possuem a mesma coordenada Y, né? Ó, 1, 2. 1, 2. Tá vendo? Os tamanhos aqui é 1, 2 e 1, 2 em Y, né? Aí para x eles têm coordenadas diferentes, porque ó, para x ele é 3 e é 7. Então esse ponto aqui é 3, 2 e esse ponto aqui é 7, 2, né? Beleza. Vamos ver onde que eles estão querendo chegar aqui. E a gente vai vendo que isso aqui é muito tranquilo. Repare que os pontos A e B possuem coordenada 2, mas suas abscissas, né, que é o eixo Y, que é o eixo X, são 3 e 7. Aquilo que eu falei lá antes de virar, né, respectivamente. Dessa forma, não existe deslocamento vertical entre eles. Porém, na horizontal, os pontos estão 4 unidades de distância. Quer dizer, eles têm a mesma medida para cima, eles só não têm a mesma medida para o lado, né? Tranquilo. No que note que esse caso precisamente precisamos nos preocupar apenas com o eixo horizontal, verificando quantas unidades distanciam os pontos do eixo das abscissas. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem 4 unidades para cima no eixo Y. E o que difere aqui, ó, um é negativo e outro é positivo no eixo das abscissas. Mas são exatamente iguais no eixo Y. Beleza, nesse caso os pontos se distanciam 8 unidades. Vejam que 3 menos 3 menos 5 igual a 8 unidades. Ah tá, porque aqui ó, do ponto 0 para cá tem 3 unidades e do ponto
0 para cá tem 5 unidades. Por isso que, ó, 3 é 5 mais 3 dá 8. Né? Isso com relação à distância, né? Assim, para casos em que os pontos possuem a mesma ordenada, devemos efetuar a diferença entre as abscissas. Calcule agora a distância entre os pontos 4 e 6 e o ponto C, né? E o ponto D, 12 e 6. Quer dizer, os dois em Y vale 6, né? Os dois em Y vale 6. Eles só são diferentes em X. E aí ele está pedindo, calcule agora a distância entre os pontos. Só para calcular essa distância, aqui, ó, nessa linha, né, vertical aqui, ó. Ou melhor, nessa linha horizontal. Por quê? Porque a distância de Y é 6 e 6, tá vendo? Então, ó, de 4 para 12 dá uma distância de 8, né? E os dois são positivos. Então, ó, eles estão distantes um do outro 12, né? 8, né? Bem tranquilo. Quando dois pontos possuem a mesma coordenada x, é possível medir a distância entre eles analisando apenas a reta vertical, ou seja, o eixo y, né? Se eles são iguais em x, a distância fica diferente em y. Se eles são iguais em y, a distância fica diferente em x. Simples assim, isso é muito tranquilo, tá, galera? Repare que os pontos A e B possuem abscissas 3, mas suas ordenadas são 1 e 4, respectivamente. Dessa forma, não existe deslocamento horizontal entre eles, porém, na vertical, os pontos são as 3 unidades de distância, né? Porque 1 e 4, 1 menos 4, 3, né? Bem tranquilinho. Lendo aí a gente consegue entender essa situação aí. Vamos ver mais essa aqui. Aqui, ó. Note que nesse caso precisamos nos preocupar apenas com o eixo vertical, verificando quantas unidades distanciam os pontos no eixo das ordenadas. Ordenadas é sempre o eixo Y, tá, galera? O eixo das abscissas é o eixo X, né? Tá mostrando aí. Vamos ver o que está falando aqui, ó. Nesse caso, os pontos se distanciam em 7 unidades. Veja que 4 menos 3 igual a 7 unidades. Então, ó, para cima aqui, ó, 4. Para baixo aqui, ó, 3. Se eu somar tudo aqui, ó, 4 e 3, vai dar quanto? 7 unidades. E, ó, com relação ao eixo X, 1, 2, 3 unidades. Tá vendo? 1, 2, 3 unidades. Então, a distância para o eixo X, né, nas abscissas aqui, é igual, né? Esse pedaço aqui. Mas nas ordenadas aqui, ó, tem uma distância de 7 aqui. 4 para cima e 3 para baixo. Segmentos transversais. Esse aqui é o que mais nos interessa, galera. Para casos em que os pontos não possuem abscissas ou ordenadas iguais, utilizando um triângulo formado pela distância horizontal e pela distância vertical entre os pontos, dados os pontos 2 e 1. Tá, entendi. Beleza. Dados os pontos A, 2 para x e 1 para y, o ponto B, 6 para x e 4 para y. Observe. Então ficou esses pontos aqui, ó. Naturalmente, o que ele vai fazer? Vai pegar uma régua aqui, ó, e vai traçar uma reta aqui, ó, né? A partir de 2 pontos a gente pode traçar uma reta aqui. Vamos lá para frente que a gente vai ver ele fazendo isso. Aqui, ó, a partir de cada um dos pontos, trace retas paralelas aos eixos.
Ó, aqui está pedindo para traçar retas paralelas aos eixos. Então, as retas paralelas aos eixos, ó, esse aqui paralela ao eixo X e essa aqui paralela ao eixo Y, né? Esse eixo aqui. Tá, beleza. Note que o ponto de interseção entre essas duas retas, marque o ponto de interseção, né? Note, marque o ponto de interseção entre essas duas retas. Note que o ângulo formado é de 90 graus. O ponto de interseção é esse ponto aqui, ó. E aí vai formar o que? Retas perpendiculares, né? Que vai formar ângulo de 90 graus. Bem tranquilinho. Beleza. O que está falando aqui, ó? A distância entre os pontos A e B é dada pelo segmento de reta que os une. Repare que o segmento AB é hipotenusa do triângulo retângulo ABC, né? Se eu traçar aqui, ó, um segmento de reta aqui, ó, AB aqui, vai ser uma hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó, ABC. Bem tranquilinho, né? Isso aqui visualmente a gente consegue entender tudo. A distância entre os pontos A e B é dada pelo segmento de reta que os une. Repare que o segmento AB é hipotenusa do triângulo ABC. Tá, beleza. Aí, ó, exatamente o que o professor falou aí. Beleza, vamos mais um pedacinho aí, galera. Aqui tá falando alguma coisa sobre o teorema de Pitágoras, ponto médio de segmento. Tá, vamos ler aqui para ver o que está falando. Para calcular o tamanho do segmento AB, vamos utilizar o teorema de Pitágoras, em que o segmento A, C e CB são considerados catetos, né? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá aqui, ó, a fórmulazinha aqui, ó. Isso aqui, AB é hipotenusa, cateto e cateto. Tranquilo? 3 unidades de medida é o resultado. Não 3, não 5, né? Porque vai ficar raiz de 25, que vai dar 5. Generalizando, AB, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. Ponto médio de um segmento. Agora vamos trabalhar com o ponto médio de um segmento de reta. Para isso, precisamos das coordenadas de um ponto que pertença ao segmento em que seja igualmente distante de seus extremos. Vamos entender isso aí, galera. Nos exemplos a seguir, os pontos A e B são extremos dos segmentos e o ponto C é o ponto médio. Ah, tá. A e B são extremos, né? Esse aqui é um extremo, esse aqui é outro extremo, e o C aqui, ó, tá exatamente no meio, tá? Dos segmentos formados aí. Se te pedirem essa coordenada de A aqui, a x primeiro 2, 1, coordenada 2, 1. Se pedirem essa coordenada B aqui, coordenada 6, 5, né? Coordenada de B. Qual é a coordenada de C? 4, 3, né? Aqui tá dando um outro ponto médio aqui, ó, extremos, extremo, e o C tá exatamente no meio, né? 1, 2, 3 quadrinhos, 1, 2, 3 quadrinhos. Falou ponto médio, você já vai saber exatamente o que é que tá pedindo, né? Então vamos lá, ó. Repare que as coordenadas do ponto C são a média aritmética das coordenadas dos pontos A e B. Ou seja, a abscissa de C é calculada como? Ponto médio, galera, é somar os dois e dividir pelo número, né? É somar quantos pontos tem e dividir pela quantidade de pontos. Então, ó, 2 mais 6 igual a 8, são dois números, né, dividido por 2, que vai dar igual a 4. É por isso que o C
né? O número de C aqui é 4. Ó, 4 para x aqui, ó, exatamente no ponto médio de onde ele se encontra. 2 mais 6, 8. 8 dividido por 2, 4. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Menos 4 mais 2 vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 6. Menos 4 mais 2 vai dar... Menos 4 mais 2... Menos 4 mais 2 vai dar 2, né? Aí 2 dividido por 2 dá 1, ó. Aqui do ponto 0 aqui pra cá, ó, dá 1, certinho. Beleza, bem tranquilo isso, galera. Né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Né? Então é menos 4 mais 2. Que vai dar quanto? Vai dar 2. 2 dividido pelos dois pontos, né? Pelas duas informações. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui, ó, do 0 para cada um certinho. Beleza. Eu não botei aqui, vocês não viram, ó. 1, 2, 3, 4. 4 negativo, mais 2 positivo. 4 menos 4 mais 2 vai dar 2, né? Menos 4, somo 2, vai dar 2, vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Tá aqui, ó. Certinho, no menos 1 aqui. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos continuar andando aqui. Tá, aprofundamento. Agora a gente já vai pegar os exercícios aqui, tranquilo. Vamos ver se a gente consegue fazer alguns exercícios aqui antes que o vídeo fique extremamente longo. Analise o plano cartesiano a seguir e determine as coordenadas dos pontos A, B, C, D e F. Beleza, eu vou pegar o lápis aqui, porque com a caneta vai estragar o livro aqui. Deixa eu pegar só o lápis aqui. Vou colocar os pontos aqui mesmo, no próprio plano cartesiano. O A, assim, ó, analise o plano cartesiano a seguir e determine as coordenadas. Cadê a coordenada A aqui? Eu não sei onde está. Coordenada A é essa aqui, ó. A é essa aqui. Esse aqui é o ponto 0. Então, ó, x 5 e y 2. Então, essa coordenada A aqui é 5, 2. 5 para x, 2 para y. Só que não é exatamente 5 para x, é menos 5, tá? Menos 5, 2. Beleza, galera? Tem que ficar atento a isso aí. Vamos para B agora. Onde está a B aqui, hein? Tá aqui, ó. B aqui, ó. Aqui. Para x, 1, 2, 3. 3 para x, para y. 1, 2, 3. Mas negativo, né? Então, B aqui, essa B vai ser 3 para x e menos 3 para y. X e y. Aqui, ó. 3 para x e menos 3 para y. 3 para x. 1, 2, 3. Tá aqui. Menos 3 para y. 1, 2, 3. Menos 3 para y. Beleza, galera? Vamos pegar mais uma aqui. A, B, C. C tá aqui, ó. Para x ela é 1, 2, positivo. Para y, 6, positivo também. Então, essa coordenada aqui é 2, 6. 2 para x,
6 para y. Aqui. Ó, para x, 1, 2. Para y, ó, 6 aqui, ó. Então, esse ponto aqui é 2 para x e 6 para y. Beleza? Esse ponto aqui, ó, D. Para x ele é 5, para y ele é 2. Então, aqui vai ser 5, 2. Tem esse aqui, né? Que é o ponto G. Ou é G. Tem outros pontos aí? Tem o ABCD, esse aqui, para D aqui, ó. Esse ponto aqui para x é menos 1, para y, menos 2. Então, menos 1 e menos 2. Beleza, galera? O G aqui, ó, para x é 2. Esse ponto G aqui para x, ele é 2. E para y, ele é 0. Não sobe nada, continua na do meio. Ele é 0. 2 e 0 para y. O F, aqui o F aqui, ó. Para y, ele é 1. Ou melhor, para x, ele é 0. E para y, ele é 1. Tranquilo, galera? Então tá bom. Número 1 foi aí. Vamos ver o número 2. O número 2 está falando assim, ó. O vídeo está ficando muito grande, galera. Eu vou fazer esse número 2 aqui e a gente vai parar por aqui, tá? E eu corrijo o restante na nossa monitoria. Utilizando uma malha quadriculada, localize os seguintes pontos no plano cartesiano. Então, beleza. O que eu vou fazer? Os pontos são esses aqui. Eu vou ver se eu tenho aqui uma malha quadriculada aqui. Tem. Um branco aqui. Não, pior que eu não tenho. Vou ter que fazer uma. Vou fazer uma aqui, galera. Uma malha quadriculada. Vou fazer até com essa caneta aqui. Aqui é o ponto 0, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse eixo aqui, galera, eixo X. Esse eixo aqui, ó, eixo Y. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra cá agora, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Pra cá agora, galera. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Fazendo aqui, tá, galera? Menos 5, tá bom. Aí, ó, vou utilizar esse plano cartesiano para poder achar esses pontos que estão fingindo aqui, tá? Tá fingindo aqui os pontos 5 e 1 na letra A. 5 para x, tá aqui. E 1 para y, tá aqui. Aí, ó. Que ponto é esse? Esse ponto aqui, ó.
5 e 1. Tá lá. Qual o segundo aqui que tá pedindo? Tá pedindo aqui, na letra B, 1 e 5. 1 para x tá aqui e 5 para y tá aqui. Então, é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é 1 e 5. Beleza, galera? Agora, qual o outro ponto? 1 e 0 e 0 e 1. 1 e 0. Aqui é o ponto 0, né? Então, 1 para x é aqui e 0 para y. Não vai subir, vai ficar aqui mesmo, né? Então, esse ponto aqui, ó. 0 e 1. 0 para x é esse ponto aqui, 1 para y vai ser esse ponto aqui, ó. Beleza, galera? Então, marquei aí. Deixa eu botar aqui 1 e 0, tá aqui, e esse ponto aqui é 0 e 1, tá aqui, tá marcado aí. Vamos ver o que ele pede aqui no número 3. Analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. No plano cartesiano, o eixo vertical y é denominado eixo das abscissas. Verdadeiro. O eixo y é falso. Aqui, ó, no plano cartesiano, o eixo y é denominado eixo das abscissas. Não, eixo das abscissas é x, tá? Então, a letra A aqui, ó, é F, é falso. Na B, no plano cartesiano, o eixo x e y não são perpendiculares. São sim. Isso aqui é falso. Né? Tanto o eixo x e y, eles são perpendiculares e formam ângulo de 90 graus. Na letra C, a distância entre dois pontos é dada pela expressão, isso aqui é verdadeiro. Eu vou falar sobre isso aqui depois com vocês, tá, galera? Sobre isso aqui, ó. Isso aqui é verdadeiro. Tá? Na aula de monitoria, eu vou abordar essa distância aqui. Tá bom? Fizemos a 3. Então, vai ficar para vocês aí como exercício 4 e 5. Beleza, galera? Forte abraço aí e até a próxima aula.